boa noite, tudo bem com você? Está no ar mais um Identidade. Esse programa é sempre preparado pensando em levar uma história inspiradora para encher o seu coração de esperança, fé e certeza de que milagres podem acontecer. Afinal, todos temos uma história para contar, pois somos a obra-prima da criação. E aproveito para te convidar a compartilhar a programação da TV Novo Tempo, que passa 24 horas por dia. É só acessar lá no youtube.com/Novo Tempo. E se você quiser rever essa ou outra história, basta entrar no ntplay.com/identidade. Hoje vamos falar sobre os Meirelles. Se você ainda não ouviu falar, prepare-se para se emocionar com a história de dois irmãos que são apaixonados pela música e deixaram o interior do Amazonas para aproveitar a oportunidade de trabalho no sul do país. E hoje tem um lindo ministério através da música. Eu vou para o intervalo de 30 segundos e na volta o Dalisson e o Lucas vão contar tudo sobre essa história. Ribeirinhos, Dalisson e Lucas Meirelles deixaram o interior do Amazonas para aproveitar a oportunidade que lhes foi dada. Deixaram o pai, que chora de saudades com a distância, e a mãe, que se hoje eles estão aqui é por causa da simples oração dela. Essas são algumas das frases compostas por eles em duas músicas, uma em homenagem ao pai e a outra em homenagem à mãe. Mas existem muitas outras músicas lindas que são feitas por eles, mas inspiradas por Deus. E não pense você que é só sentar e escrever não, viu? Esses meninos dedicam muito tempo estudando, aprimorando e aperfeiçoando os dons musicais. Hoje vamos falar sobre música, família, distância e ministério com eles, que já estão conectados aqui comigo, os Meirelles. Boa noite, meninos. Tudo bem com vocês? Boa noite, Gabi. Que prazer estar aqui com vocês. A gente está em casa sempre quando está na TV Novo Tempo e é sempre um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso de receber vocês, é esse sentimento mesmo, viu? Vocês são da casa, sintam-se sempre à vontade aqui. Agora, o Dalisson e o Lucas, que vocês estão vendo aí, gente, são amazonenses, mas moram hoje em Curitiba, no Paraná, porque surgiu uma oportunidade de trabalho para vocês dois, né? Eu quero começar com essa pergunta, como é que surgiu essa oportunidade? O Lucas foi o primeiro a vir para cá. Nós moramos juntos já há bastante tempo. É, eu e ele, né? Porque, como você já sabe, nós somos ribeirinhos. E aí nós saímos de casa para a cidade. E aí o Lucas foi morar comigo depois. Mas para vir para Curitiba, o Lucas veio na frente, né, Lucas? 2017, né? 2017. Eu vim primeiro, né? Eu vim a princípio, eu tinha somente o Ministério Solo até então. E queria expandir, né? Tinha acabado de entrar na faculdade, acabado de fazer 18 anos. E aí surgiu uma oportunidade de vir para cá, porque o meu cunhado, ele era ministro de música aqui da Igreja do Portão, da Igreja Adventista do Portão, e surgiu a oportunidade para vir cantar em um evento, como cantor do evento, né? E aí, ao chegar aqui, bom, gostei muito da cena aqui, né, da cidade, das possibilidades musicais que existiam. Então já fiquei, né? Já fiquei. E no ano seguinte o Darlison veio e aí sim a gente começou os trabalhos nos colégios aqui, né? Com os corais. Legal. Agora, Dalisson, a distância é muito grande, né? Porque vocês estão aí em dois extremos, né? Sul e norte. Como é que é viver longe dos pais de vocês? É um desafio, né? Nós que amamos assim a nossa família, nossos pais. Quando nós morávamos mais próximos deles, né? Moramos em Porto Velho um tempo, um bom tempo. A gente conseguia ver eles, às vezes uma vez por mês, às vezes uma vez a cada 3 meses, né? E aqui no Sul é uma vez por ano. Então o coração aperta bastante, assim, porque é a saudade, né? Você começou aí o programa falando, citando algumas frases das nossas músicas que são reais na nossa vida. Nós sentimos muita falta deles, mas nós temos uma missão e eles nos prepararam para essa missão, né? E eles sabiam que um dia estaríamos longe para poder levar essa mensagem que eles receberam lá há tanto tempo. Sorte que hoje a gente pode contar aí com a tecnologia, né? Não sei se lá na comunidade ribeirinha onde eles moram tem a internet para que vocês possam se ver, inclusive, né? Mas realmente a tecnologia ajuda a matar a saudade um pouquinho. Agora, Lucas, parece que os pais de vocês são os maiores incentivadores, né? Conta pra gente como é que a música surgiu na vida de vocês.
você falou sobre a tecnologia, acabou de Uhum. chegar lá a internet. E agora a nossa mãe, ela liga periodicamente pra gente, né? Muito legal, assim, poder falar com ela, né? Por videochamada. E é uma realidade que a gente pode só agora, né? Depois de há um tempo longe, a gente consegue fazer isso hoje. E sim, nossos pais foram os nossos maiores incentivadores. Meu pai, eu lembro que assim, ele ia na cidade, às vezes trazia alguns CDs e a gente ficava conhecendo alguns artistas só por essa causa. Arautos do Rei, por exemplo, a gente cresceu ouvindo, porque o nosso pai, quando ele vinha da cidade, ele trazia os CDs que ele comprava de um irmão que era obreiro e vendia esses CDs, né? Então, a primeira noção de harmonia que eu fui ter na vida foi com Arautos do Rei, foi ouvindo Arautos do Rei. Ali eu descobri o quanto eu amava esse universo musical. Então eles sempre nos incentivaram, sempre nos levaram para cantar na igreja, mesmo quando a gente não queria, né? Bem pequenininho, criança às vezes não quer cantar, mas a mãe ia lá e fazia a gente cantar. E hoje a gente é muito grato, na verdade, por essa persistência deles em colocar a gente nesse ambiente musical com as possibilidades e as ferramentas que eles tinham na época. Uhum. Agora, Dalisson, vocês dois tocam instrumentos, né? Qual é o instrumento que você toca e como é que foi que você aprendeu a tocar? Eu arranho o piano, né? Diria isso. Eu toco piano para compor. Já o Lucas não. O Lucas toca uma infinidade de instrumentos, né? Toca assim tem uma performance muito boa no violão, no piano, no contrabaixo, enfim, vai listando. Mas nas apresentações nós usamos violão e voz, né? O Lucas toca e nós dois cantamos. Então, o piano ali é mais para compor, né? Agora, você, Lucas, como é que foi? Você aprendeu sozinho? Você estudou música? Parece que você tem, inclusive, um combinado aí com seu irmão. Combinado? Como que você Nós começou a temos combinado. aprender? Ah, sim. Ah, sim, lembrei. Então, eu sempre, quando eu iniciei nesse universo musical, ele era apenas vocal. Quando eu era criança, era o contato que eu tinha com música, era ouvir música e cantar, né? E tentar reproduzir com o único instrumento que eu tinha, que era a voz. Eu fui ter contato com o instrumento, de tocar mesmo, encostar em um instrumento de verdade, assim, com 13 anos apenas, que foi o violão, né? E quando eu vi, eu fiquei encantado, assim, me apaixonei, fiquei obcecado, ficava horas estudando, né? Sozinho, né? Que a gente vem de uma realidade muito pobre, a gente não tinha como pagar um professor mesmo, assim, de violão, né? E então eu aprendi a tocar sozinho violão, aí depois a igreja onde a gente estava comprou um piano e não tinha quem tocasse, e aí pela necessidade eu também comecei a estudar também sozinho piano e comecei a tocar, e sempre pela necessidade, né? A necessidade sempre moveu a gente. Então assim, o violão que eu comecei a aprender a tocar, ele não era meu, ele era emprestado, eu tinha que andar uns 15 minutos até a casa de um amigo meu que tinha um violãozinho velho que ele não usava, ele tinha outro violão que ele usava, e aí ele me emprestava um dia na semana, e eu ficava lá nesse dia, nossa, fazendo o que eu podia para aprender. E aí eu falei pro meu irmão, cara, se você comprar, Darcy, se você comprar um violão para mim, eu aprendo a tocar em um mês. É um desafio. É que na verdade eu já tava, né? O dia que eu tinha na semana eu já ficava praticando e falava, é possível que em um mês eu consiga estar tocando. E aí o Darson fez uma vaquinha, eu acho, uma coisa assim, Foi, né? fez um bem bolado Bem lá para bolado conseguir. lá e conseguiu comprar. Inclusive, esse violão tá aqui em casa hoje, o primeiro violão que eu tive, em 2013. E aí eu realmente aprendi a tocar em um mês, né? Porque eu era muito obcecado pelo instrumento, né? E aí, assim, em um mês eu mostrei uma música que eu tinha escrito pro Darson, né? E aí o Darson me ajudou a terminar. E aí começa já o nosso processo de compor junto, né? Foi neste momento, a partir disso. E era isso que eu ia perguntar agora, sobre a composição, né? Porque muita gente acha que é só juntar ali algumas palavras, colocar uma melodia e pronto. Mas qual é a dica que vocês dão, né? O que vocês fazem para realmente conseguir compor? Claro que é um dom de Deus, a gente sabe disso. Até para você poder aprender música sozinho, né? Tocar um instrumento sozinho, como você aprendeu, é um dom de Deus, eu não tenho dúvida. Mas como é que vocês fazem essas composições? Que dicas que vocês têm? Não tem uma regra ali, né, básica ali para você tem que fazer isso assim, né? Não, eu não diria isso. Eu mesmo comecei a compor por causa do Lucas, né? O Lucas começou a compor, me mostrou uma música há um mês, como ele falou agora há pouco, e aí eu fiquei assim pensando como eu faço para ajudar o Lucas, para apoiar o ministério dele e tudo mais. E como eu não dominava o instrumento para tocar, eu pensei, vou ajudar a escrever, né? E aí eu comecei a escrever com ele
E aí nisso foi se transformando. É uma metamorfose, compor uma metamorfose. Dificilmente você vai começar com a melhor música. Tipo assim, a primeira música que eu escrevi é a minha melhor música. Muito difícil. É um processo, né? É um processo que exige persistência, exige oração, exige conexão, né? Porque às vezes uma música ela vem muito simples, muito fácil. Às vezes não, você precisa realmente parar, ali pensar bastante sobre a temática, sobre o tema e desenvolver. E isso precisa, para você ter um repertório bom também, um vocabulário bom, você precisa ler, você precisa estudar bastante para ter um vocabulário rico, né? E isso vai aparecer nas composições, né? Com certeza. E como aqui a gente está falando de música cristã, é claro que o relacionamento com Deus é fundamental para que vocês Sim. possam ter essa base, né? Agora, gente, as composições dos Meirelles são lindas. Quem ainda não conhece, procure lá Os Meirelles nas plataformas digitais. Eles são da gravadora Novo Tempo, mas eles não compõem apenas para o ministério deles, viu? Eles têm um outro ministério também, que é o Margem Norte, que nós vamos falar mais no próximo bloco. Mas os dois são professores e regentes do coral de 2 colégios adventistas aí em Curitiba. E é sobre isso agora a minha pergunta, né? Como é que foi essa experiência? Como é que é essa experiência de reger um coral num colégio para vocês? Então, a nossa história com a educação é assim, a gente tem um carinho muito, muito grande por toda a educação adventista, por tudo que eles já fizeram pela gente, né? Tudo que eles nos possibilitaram. E o nosso trabalho aqui em Curitiba, ele começou com os corais, né? A gente cantava, assim, já, mas nas escolas a gente pôde desenvolver melhor as composições, né, com os corais. A gente pôde ter mais visibilidade neste meio aqui, até para chegar no Novo Tempo, né, para conseguir estar ali no Caixa de Música e hoje no Cast, né. Então, assim, é incrível a experiência, porque eu particularmente, não vou falar, depois o Zaz pode falar da experiência dele, eu aprendo muito com o meu coral, assim, é um contato que eu tenho, hoje eu tenho 24 anos, né, eu estou em contato com uma galera que tem de 13 a 16 anos, mais ou menos, ali. Então, eles são de uma geração diferente da minha. E eles estão sempre me ensinando. Eu sempre estou testando coisas com eles, né? Testando músicas novas com eles, gravando coisas novas com eles. Assim, me relacionando com eles nessa forma de ensino-aprendizagem de ambas as partes. Eu ensino, mas eu falo para eles, vocês me ensinam mais do que eu ensino vocês, né? Então, é um processo muito, muito enriquecedor, assim, em todos os aspectos, porque eles nos apoiam muito nos nossos ministérios, né? É uma troca muito grande que nós recebemos, né? E assim, o que eu acho muito legal é que esse projeto é um projeto transformador. Não é muito comum você ter corais no sistema de externato, né? Que nos colégios adventistas existem colégios internos e os externos que são na cidade, como esse que nós trabalhamos. Então, a cena de coral, ela não acontece tão frequentemente assim. E aí nós conseguimos, assim, esses projetos conseguiram, né, crescer, e eles são projetos artísticos da escola, os alunos amam participar, eles cantam o que eles gostam, a gente sempre faz isso, de levar música que eles gostam, ouviram, gostaram, não gostaram, a gente troca, porque para eles é uma experiência fantástica, eles saem da escola com preparo a mais para atuar na igreja, nas suas igrejas, para atuar na própria música, isso é educativo também, né? Mas não é somente na educação, mas na parte espiritual também, porque é proximidade de Deus. Então é um trabalho muito, muito bonito, assim, integral. Uma experiência realmente deve ser muito importante para vocês. A gente vai dar uma pausa rápida aqui, meninos, para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua esse bate-papo, inclusive falando sobre esse outro ministério que a gente pincelou aqui, que é o Margem Norte. A gente volta já. Identidade de volta, conversando hoje com Lucas e Dalisson, que são mais conhecidos como os Meirelles. Mas antes de continuar esse bate-papo, eu quero oferecer para você aí de casa um guia de estudo muito especial produzido aqui na Novo Tempo, que é o guia de estudo chamado Deus Me Ouve. A gente falou agora há pouco aqui com eles sobre essa relação com Deus que eles têm, e claro, para eles conseguirem desenvolver o trabalho do Ministério da Música, grandes composições, que são músicas cristãs, que vão falar do amor de Jesus e tudo mais, né? Para isso a gente precisa ter um relacionamento com Deus. Você pode não ser um compositor, um cantor, mas também precisa desse Deus criador na sua vida. Então, se você quiser conhecer mais, saber se Ele ouve as suas orações ou não,
basta entrar em contato com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 12 98244 4449. Uma equipe vai atender, fazer ali um breve cadastro para que esse material chegue gratuitamente à sua casa, tá bom? Então peça agora mesmo. E agora, continuando então nossa conversa aqui com os Meirelles, o Lucas e o Dalisson, que fazem parte desse ministério, todos nós enfrentamos ali momentos de dúvidas, de angústias, de aflições. O inimigo de Deus quer, de todas as formas, atacar o ministério deles, inclusive. Eu quero saber se vocês já passaram por alguma dificuldade, que acharam que não ia ter saída, mas que Deus mostrou o caminho de forma clara para vocês. Já aconteceu alguma coisa assim? Sim, a gente está sempre sendo tentados também, né? Existem dificuldades, mas assim, a gente sempre viu muita mão de Deus, assim. A gente sempre acreditou muito no nosso chamado e no que Deus tinha preparado para a gente. E com a nossa história, as pessoas acreditaram, né? Um estúdio aqui em Curitiba mesmo acreditaram e fizeram uma produção com a gente do nosso material, apenas com um contrato e aperto de mão, né? A gente fala até assim. Quando chegamos ao Novo Tempo, nós levamos a nossa história somente, porque a gente não era conhecido, né? E então, assim, as dificuldades que sempre apareceram, elas sempre foram menores do que a nossa esperança. Então, a gente nem consegue pontuar, aconteceu isso e a gente ia desanimando, não, porque quando nós estávamos em casa, como diz a música Simples Oração, nossos pais sempre disseram para a gente: filhos, vocês estão conosco, mas vocês irão partir. Eles sempre disseram assim: filhos, vocês vão conhecer esse mundo, vocês vão conhecer esse Brasil, mas onde vocês forem, contem sempre a nossa história. Então, essa missão, ela sempre foi muito maior do que a nossa dificuldade, muito maior. Então, sempre que aparece algo, algum empecilho, alguma dúvida, enfim, a gente sempre ora e sabe que Deus está no controle. Porque se Ele nos chamou, Ele cuida da gente. Uhum, sempre tem um propósito ali, né, para todas as situações da vida. Sim. Agora, Dalisson, tem uma música que é a composição do Lucas, mas que é a sua preferida, né? Fala um pouquinho pra gente. A música Quanto Amor é uma das músicas que eu mais amo, assim, ouvir. E quando o Lucas mostrou a primeira vez para mim, ele fez ela quando eu estava em Curitiba e eu estava ainda em Porto Velho. E quando ele apresentou, eu fiquei apaixonado pela música. E aí ele disse: mano, eu vou lançar. Eu disse: cara, espera, vai chegar o momento. E aí ele pacientemente esperou. E o momento chegou quando a gente entrou na gravadora Novo Tempo e lançamos ela por lá. É uma música que eu não me canso de ouvir e eu percebo que ela é trilha sonora de muitas vidas. E eu sempre acreditei na força dela e realmente, de fato, ela acompanha muitas pessoas, muitas histórias e foi uma canção com certeza inspirada que o Lucas trouxe. Eu amo as composições do Lucas, né? Eu sou fã das composições dele, ele sabe disso. A minha referência está dentro de casa, né, musical. E essa música, ela com certeza é algo assim marcante na minha vida e na vida de muita gente também. E agora você, Lucas, qual que é a composição do Dalisson que você mais gosta e por quê? O Darlisson, ele é o gênio da poesia, assim, eu falo assim, sem sombra de dúvida, cara. Tipo assim, é algo sensacional ver o Darlisson escrevendo, assim. Geralmente eu gosto muito, quando a gente compõe junto, de deixar ele tomar a iniciativa para os caminhos da música, porque geralmente vai para um lado muito bom, né? O Darcy, ele raramente compõe sozinho, geralmente ele compõe comigo ou com outra pessoa, ele gosta de compor junto, né? Mas algumas músicas, que é um outro projeto paralelo, que é o infantil, o Darlison fez sozinho, e são músicas incríveis, assim, tem uma que se chama Por Isso Sou Feliz. A habilidade do Darlison de compor músicas para este público especificamente infantil é algo que, assim, eu admiro muito, porque não é fácil, assim, não é um negócio fácil você cativar essa faixa etária. E o Darlison, ele tem ambas as habilidades de escrever uma música como Simples Oração, por exemplo, que é uma música profunda, reflexiva, que atinge um público muito, assim, diverso, jovens e adultos, e também escrever para criança músicas incríveis, né? Uma versatilidade poética muito grande que ele tem. Então são várias as músicas aí que eu gosto dele. Legal. E vocês têm a dupla Os Meirelles, mas vocês cantam também com mais pessoas, né? Com o Margem Norte, que também é da gravadora Novo Tempo. Eu quero saber como é que surgiu esse conjunto. Bom, ele surgiu de uma vontade de ajudar, né? Eu falo isso porque quando eu cheguei aqui em Curitiba, né, quando nós morávamos em Porto Velho, morava eu, o Lucas e minha irmã, Kayla.
né? E aí ela veio na frente para Porto Velho para Curitiba com o esposo, e o Lucas veio também. E aí o Lucas ficou morando com eles durante um ano. E a minha irmã gosta muito de cantar, né? E aí ela não estava cantando assim muito, porque ela gosta de cantar em grupo. A gente já cantou antes em grupo também. E aí, quando eu cheguei em Curitiba, eu falei assim, Luquinha, vamos montar um grupo para envolver a Kylie e tal, né? E aí o Lucas topou na hora. Aí, inclusive, o nome Margem Norte foi o nome que o Lucas escolheu. Um nome que, assim, que eu amo esse nome. Ele é uma pessoa assim, genial, incrível para escolher nomes. Margem, que representa ali a margem do rio, porque nós somos ribeirinhos, e norte, o norte do país. Mas é um nome tão bonito, comercialmente falando, né? Que, enfim, eu amo esse nome. E aí nós criamos o grupo para minha irmã participar, né? E aí foi assim que surgiu o Margem Norte, foi para apoiar, para ajudar alguém, né? Infelizmente depois a minha irmã teve que mudar de Curitiba, ela saiu, foi para o IPAI no Rio de Janeiro, e aí depois nós encontramos, né, trouxemos aí, completamos o time, né, com o Cris, a Vicky e a Gabi também entraram antes, que já é um outro contexto também de como nós conhecemos a Vicky, por exemplo, que foi lá na faculdade, nós fazemos faculdade aqui na PUC-PR, e lá nós conhecemos a Vicky, ela ganhou o projeto chamado Revela Seu Talento, e a melhor cantora da PUC, né? Inclusive agora é minha namorada, né, a Vitória, e nos conhecemos lá, né? E aí, quando eu vi ela cantando, eu fiquei, meu Deus, essa menina canta muito, muito mesmo. E chamei ela para participar do Margem Norte, que estava ali, era um projeto embrionário ainda. Ela participou, gostou, ficou no Margem, depois ela se batizou na igreja também, adventista. E aí a Gabi, que era amiga dela, veio também junto. E aí agora a formação com o Cris. E aí o Margem Norte está aí, levando essa mensagem tão bonita, que é um projeto feito para cantar junto, né? Um projeto realmente de louvor aí, para as igrejas, e tem crescido, graças a Deus, aí É dentro da verdade. própria gravadora. E como é que vocês conciliam a agenda, né? Porque vocês têm essa dupla, os Meirelles, tem o Margem Norte, tem todo esse trabalho que vocês fazem nas escolas, né, com o coral. Como é que vocês conciliam as agendas aí? Não sei responder essa Só Deus sabe, né? Só acontece. Deus é quem Deus sabe. é quem sabe. Mas a gente... assim, é o que move a gente, né? A música move a gente. Eu creio que Deus ele escolheu essa forma de expressão para nos mover. Então, apesar de ser cansativo, sim, não vou dizer que não é, porque é energia demais que demanda, é o nosso propósito aqui. Então, isso não é um trabalho para a gente que a gente fica, meu Deus, mais um dia que a gente vai fazer. Não, graças a Deus que temos isso, que temos a música, que a gente pode se mover dessa forma. Legal. Eu costumo encerrar o programa aqui pedindo para os convidados deixarem um recado para o público de casa, mas hoje eu quero fazer diferente. Eu quero pedir para vocês deixarem um recado especial para os pais de vocês, né, os maiores incentivadores do ministério e que eu sei que oram muito pela vida de vocês também. Amém. Com certeza eles estão assistindo, então, seu Jurandir, dona Dineia, nós somos a extensão das orações de vocês, a extensão do trabalho que chegou até vocês há mais de 30 anos atrás, aí no Lago do Acará, e nós somos muito gratos por poder levar essa história, levar essa mensagem que tem impactado tantas vidas. Nós acreditamos muito no chamado de Deus para vocês, e também acreditamos muito na extensão desse chamado que chegou até nós. E assim como a nossa história, vindo através de vocês, eu tenho certeza que representa muitas histórias nesse Brasil. E eu digo a você, que talvez seja a extensão dos sons de Deus na vida dos seus pais, que você aceite o chamado também, de levar essa mensagem com todo amor e carinho, porque Deus reserva grandes bênçãos para quem atende seu chamado. É verdade, olha que legal, é muito legal conhecer um pouquinho mais da história de vocês. Tem um dos clipes que vocês têm que mostra inclusive a realidade onde vocês viviam, onde moram os pais de vocês ainda hoje. Eu quero que Deus abençoe muito o ministério de vocês, tanto com a dupla Os Meirelles, quanto com Margem Norte também, porque eu tenho certeza que muita gente conhece o amor de Deus através das canções que vocês compõem, das canções que vocês apresentam e cantam por todo o Brasil. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês e eu desejo uma ótima noite para vocês também. Amém. Amém. Obrigado, Gabi. Obrigado por ter vindo há algum tempo. Foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe todos.
Um grande abraço aí para vocês. E você de casa, não deixe de acompanhar o Identidade, porque a gente traz histórias assim, inspiradoras, transformadoras, né? Hoje, falando um pouco sobre os Meirelles, mas eu tenho certeza que cada um de nós tem uma história para contar. Então, que Deus continue abençoando a sua vida também. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.